Vamos lá, galera, tudo bem? Então, eu tinha deixado a lição de casa para vocês fazerem, começando na unidade 2. E aí, não tinha o número da página aqui, mas é aquele do menino maluquinho, que eu até mostrei, que seria a página 73. E a 74 também eu deixei para lição de casa. Antes, eu quero falar para vocês o que a gente vai ver nessa unidade 2, tá? E que, ó, deixa eu mostrar para vocês. A unidade 2, antes da gente ler o texto do menino maluquinho, tudo que a gente vai ver agora nesse segundo bimestre. E lembrando também que esse texto aqui, que se refere também ao menino maluquinho, a gente já viu o trabalho do Ziraldo, né? Que é o cartunista, que faz o menino maluquinho, no comecinho da unidade 1. Foi o primeiro texto que a gente leu, tá? Que é um HQ, História em Quadrinhos. Então, a gente já sabe as características, que o menino maluquinho é aquele que usa uma panela na cabeça, né? Que ele é uma criança. O tipo de personalidade dele, então a gente já viu na História em Quadrinhos, tá bom? Bom, o que a gente vai ver nessa unidade 2 agora nesse segundo bimestre? Gêneros textuais, a gente vai ver ainda nessa aula, alguns gêneros textuais. Variedades linguísticas, ou seja, o que eu falo aqui em São Paulo que tem uma variação em outro estado brasileiro, né? A gente vai ver também. Níveis de linguagem formal e informal. Qual a forma correta? Formal ou informal? Já falei isso em aula, mesmo assim vai ter um capítulo só trabalhando sobre isso. Elementos da narrativa. Então, vamos ver quais são esses elementos, qual o conceito de narração. Artigo, a gente já viu também os artigos, né? Fazem parte também das 10 classes gramaticais, os definidos e indefinidos. Sequência narrativa, descritiva e argumentativa, outro tipo de sequência, tá? Outro tipo de texto, narrativo, descritivo e argumentativo. Qual a diferença entre eles? Qual o conceito de cada um? Quais são as características de uma narrativa? Características de uma sequência descritiva e argumentativa. Quais são as argumentações? O que é uma argumentação? A gente vai ver também. Numeral. Depois, numeral também faz parte das 10 classes gramaticais. Nós já vimos também alguns tipos esse ano mesmo. Pronome pessoal e pronome possessivo. Pessoal, caso reto, caso oblíquo. Possessivo a gente ainda não viu. A gente vai tratar ainda quando a posse é sua, quando a posse é do outro, quando a posse é minha. Nós vamos ver esses tipos. Ortografia, isso a gente, toda unidade tem ortografia, tá? A passada a gente viu com X, C cedilha, S, 2 S. Vamos ver o que nós vamos ver daqui para frente de nova ortografia, ou seja, a forma escrita. Uso do porquê, são 4 tipos de porquê e cada um tem um motivo, tá? Para tê-los. Qual a forma correta para escrever em cada uma delas? Acentuação das paroxítonas. Isso também nós já vimos no começo do ano, a gente já fez até exercício, né? De oxítona, paroxítona e proparoxítonas. Proparoxítonas, lembrando que na regra gramatical toda proparoxítona leva acento. Então vamos agora para a lição de casa, seria a página 83, tá? Então tem um texto. Para começo de conversa, observe a capa do livro a seguir e o título. Bom, eu tenho a 12ª edição, bem do lado esquerdo, é a primeira coisa que aparece. O que é isso? Já houve a primeira edição, foi publicada alguns anos antes, provavelmente, depois a segunda, até chegar a 12ª edição, tá? Isso nós estamos falando que isso foi editado, a gente tem essa informação, de 1995, olha embaixo dessa revistinha em quadrinhos. Tem aí Ziraldo, uma professora muito maluquinha, é o título. Tem São Paulo, onde foi feita essa publicação. A editora, que é Melhoramentos. E o ano de 1995. Então, a gente está falando do ano de 1995, que nesse ano era a 12ª edição. Pode ser que tenha tido outras edições de lá para cá, tá? Vamos se atentar a isso, a datas. Ziraldo, uma professora muito maluquinha. Legal que tá escrito tudo de cores diferentes propositalmente, tá? Para dar mais alegria, um ar mais de maluquinha mesmo.
E aí, será que esse desenho tá igualzinho o menino? Será que tem modificações? Será que o chapéu do menino é esse? Não, lembra que eu falei que a gente já tinha visto lá na unidade 1? Que ele usa uma panela. Será que tem outras coisas diferentes? Vamos ver. Número 1. Que detalhes na figura da professora nos levam a concluir que ela era mesmo maluquinha? Então, você poderia ter falado que é o chapéu, que o menino maluquinho, ele usa panela, ela tá usando um chapéu diferente. No cabelo dela, a gente pode observar que tem um lápis na ponta, enrolado. Dá um aspecto de maluquinha. Língua para fora, lembra Einstein, né? O físico, o matemático, né? Ele tem uma foto famosa dele com a língua para fora. Também dá um aspecto de louquinho também. Foi propositalmente, tá? A pose que nos faz imitando o imperador francês é Napoleão Bonaparte, né? Ele coloca a mão assim. Ou a gente pode pensar também que quando a gente faz o hino da bandeira, a gente pode colocar a mão no peito também, mas tá mais para Napoleão essa posição, mesmo porque é da roupa dela, né? Número 2. O que o título do livro faz você lembrar? Bom, como resposta possível, cada um, claro, vai dar a sua resposta, porque faz você lembrar. A resposta é pessoal, tá? Então, você pode falar que é o jeito descontraído, alegre dela, dando um aspecto de maluquinha, tá bom? Ou um jeito carinhoso também, simpático. Você tá achando que ela é simpática porque ela tá sorrindo, ela tá mostrando bem os dentes, tá com o olho bem ressaltado, parece que tem um brilho no olhar. Você pode colocar tudo isso, tá? Ou pelo menos duas coisas disso tudo que eu falei, ou outras talvez que você tenha feito, depois você me manda para fazer a correção. 3. Quem é o autor desse livro? Bom, o autor então é o cartunista já falecido chamado Ziraldo, tá? Ele fez parte agora do século 21 nosso. 4. Em sua opinião, outra questão que é a sua opinião, desde que você justifique sempre. Quando pede sua opinião, é subjetivo, mas tem que sempre justificar. Sim, não, porque aí você explica, etc. Que características possui um professor que o tornam inesquecíveis e por quê? Bom, aí é pessoal, tá? Você pode citar qualquer professor que você tenha gostado muito ou gosta muito, tá? Por que que ele é inesquecível? Porque ele te ajudou? Porque ele te ensinou? Ah, eu gosto muito de matemática e eu tive uma professora que me ensinou a fazer continha. Escreva lá. Eu gosto da professora Ana, escreva lá. Eu gosto da professora Márcia, escreva lá. Pode ser pessoas que você já teve ou tem ainda, tá? Ou quer fazer uma relação de professoras e quer justificar o porquê que você gosta de cada uma delas, porque todas elas trazem para você o conhecimento, te deixam mais sábios, seria uma boa resposta. 5. Além dos conteúdos e das áreas do conhecimento, o que mais um professor pode nos ensinar de importante? O professor não passa só matéria, tá? A gente passa disciplina, ordem, conhecimento, empatia uns com os outros, que nós também erramos, mas também acertamos. O que mais que o professor passa? Lição de vida, de trabalhos que ele fez, que ele já passou, para que vocês não passem a mesma coisa. O professor sempre vai ter uma boa palavra para o aluno, tá? Bom, vamos lá. Segunda parte da lição de casa é totalmente diferente. Começa no capítulo 1, Viver na Escola. Prática de leitura, e nós temos um gráfico. Você fala, ai meu Deus, o que gráfico tem a ver com língua portuguesa? Tem a ver, porque a gente precisa interpretar o gráfico e depois escrever no nosso idioma, tá? E entender também, isso faz parte do entendimento, tá? Por isso que a gente faz leitura e entendimento. Quem não tem leitura e entendimento não consegue fazer nenhuma matéria, nem português, nem matemática, geografia, história, etc. Tá? E isso, no começo eu sei que vocês têm mais dificuldade, estão aprendendo. Cada vez a gente vai ensinando mais e mais e mais, e vocês vão pegando e vão aprendendo, vão assimilando. Eu sei que às vezes não é uma tarefa fácil. Às vezes, português também é difícil, porque às vezes é fácil quando o professor ensina, você aprende, na hora de você fazer pode dar aquela travada. Ou você entendeu tudo, tá tudo na sua cabeça. Na hora de passar isso pro papel, vira um bicho de 7 cabeças. Você fala, meu Deus, eu não tô conseguindo. Imagina na hora de fazer uma redação, de escrever um texto, não consegue.
Por quê? Porque é treino, gente, precisa treinar. Por isso que a gente tem aula de português 5 vezes por semana. Não é fácil. Tirar da cabeça e tem que transportar isso na escrita é muito árduo, é uma tarefa difícil. Vamos lá, gráfico, situação alarmante. O que é alarmante? Então, algo muito grave, vamos ver o que é, do que se trata. Bolinha lá. Alunos que aprenderam o esperado para o terceiro ano, que era a segunda série, por região e por rede de ensino. Então, lá eu tenho 3 gráficos, um sobre leitura, escrita e matemática, que está em negrito, do lado esquerdo. Depois a gente tem lá em cima, em porcentagem, em vermelho, rede pública, em azul, rede particular, que somos nós. Nós pensamos assim, nós somos de azul, né? Como é que tá o ensino, então, do terceiro ano? Ele falou que tá alarmante, então não tá bom, tá? O índice não tá bom. E da onde saiu essa reportagem? Olha lá no final desse gráfico, o estado de São Paulo, 26 de agosto de 2011. Já é antigo, não tá? Provavelmente já fizeram um outro, tá? Isso aqui é da parte da sociologia, que mexe com gráficos. Na parte de ensino também, tá? Para fazer uma pesquisa de como anda o estudo, não só no Brasil, como tem em várias partes do mundo. A classificação no Brasil realmente está bem ruim em comparação aos outros países, tá? O Brasil nunca foi um país que investiu em educação, que respeita e paga bem os seus professores, tá? É uma crítica? É uma crítica, lógico, todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma, né? Então, é assim, é difícil porque você não tem como nem investir na sua profissão, né? Fazer um mestrado, um doutorado, pode se fazer, eu tenho 2 faculdades, mas a que custo? Tem que tirar da boca com muito sacrifício para poder estudar e dar algo melhor para o seu aluno, né? Com muito sacrifício, sem ajuda nenhuma governamental, é muito difícil. Até tem, mas é muito difícil para você conseguir. Às vezes você entra, mas também terminar já são outros 500. É a mesma coisa quem sai pronto de uma faculdade, termina todos os ensinos. Luta, luta, luta e às vezes não tem emprego, né? A gente vê muita gente que tem doutorado, pós-doutor, e está desempregado. Essa é a situação do país, infelizmente. Número 1. Em qual veículo de comunicação esses gráficos foram divulgados? Segunda pergunta na mesma pergunta. Em que data? Se eu tenho 2 pontos de interrogação, eu vou responder 2 perguntas. Vou responder a primeira e depois a segunda. Vamos por partes, tá? Então, você pode falar assim, ó. Em que veículo? O veículo é o próprio jornal Estado de São Paulo. Até falei a data. Por que tem HTTP? Porque isso daqui que tá neste livro foi extraído lá da internet. Então tem que ter dia, horário, porque a internet é terra de ninguém. Qualquer hora ela pode ser mudada. Vai lá, uma pessoa muda. Por exemplo, por isso que eu não gosto de fazer pesquisa Wikipédia. Qualquer um pode ir lá mudar, se tá certo ou não, não é uma fonte segura, né? Então, por isso tem HTTP. Então, foi tirado de onde? Primeira pergunta, do jornal O Estado de São Paulo. E a data? Em que data? 26 de agosto de 2011. Você pode ver então no final do gráfico, tem lá. 2. Esses gráficos tratam de qual assunto? Eles tratam da aprendizagem do terceiro ano, é o que está escrito, até o título está falando situação alarmante, tá? Das diversas regiões brasileiras. Ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa só dos alunos do Brasil, aqui não tem outros países, tá? Então, eu tenho também separados por regiões. Você pode colocar isso, tá? Em relação a todas? Não, em relação à leitura, à escrita e à matemática, somente as 3, tá? Não abrangeu uma coisa maior. Foi mais restrita, mais fechada. Número 3. O que o título deste texto sugere sobre o assunto tratado? O título é a situação alarmante, sugere um grau de aprendizagem baixo, né? O índice é menor do que o esperado, ou seja, não é bom. A próxima página, a página 75, vai fazer várias perguntas exatamente sobre esse índice. Eu vou dar 10 minutinhos, nem mais nem menos, eu tenho 6 questões, tá? 1 minuto, 1 minutinho, pouquinho para cada questão. E contando no relógio, daqui 10 minutos eu volto com vocês para fazer a correção. Caprichem, eu sei que vocês conseguem, não tá difícil, pelo contrário, tá fácil. 10 minutos dá para fazer de boa. Vamos lá?
Até daqui a pouquinho.